Muito bom dia a todas e a todos. Permitam-me uma primeira palavra para agradecer à Acesso Cultura, a pessoa da Maria Velachú, o convite que me dirigiu e que me proporciona o imenso gosto, ainda que encharcado, de estar aqui convosco neste início dos trabalhos e poder, sobretudo, partilhar uma reflexão modesta, se quiserem, as minhas inquietações sobre o tema e sobre o estado geral das coisas que, no fundo, constituem, e o termo é adequado a este espaço, o pano de fundo à frente do qual se desenvolverão as várias cenas que preenchem os elementos capitulares da reflexão que preparei para vós. Eu gostava de vos confessar que, quando refletia sobre este tema, o papel político das organizações culturais e o papel cultural das organizações políticas, vinha pensando sobre ele e tropecei nas palavras de Yuval Harari ao desenhar as suas 21 lições para o século XXI. É bom termos a consciência de que Harari é um notável historiador, mas não podemos dizer que ele é tão rigoroso enquanto futurólogo como é enquanto historiador. Em todo caso, o que ele diz na projeção do estudo que faz sobre a história e sobre os nossos dias, naquilo que ele imagina poder ser o futuro, ainda que seja profundamente discutível, e é sobre essa perspectiva de discutibilidade que eu aqui o invoco, ainda que seja muito discutível, não deixa de ser interessante prestarmos alguma atenção àquilo que são, na perspectiva dele, repito, os avisos que ele tenta fazer-nos quando nos colocamos perante o futuro. E, segundo ele, em breve, a fonte da autoridade poderá mudar dos humanos para os algoritmos. Tal como a autoridade humana, diz ele, era justificada pela narrativa liberal democrática, a revolução tecnológica que se avizinha pode instituir na autoridade dos algoritmos da Big Data, simultaneamente implodindo a ideia de liberdade individual. E daqui retira um primeiro aviso. Segundo ele, o poder das tecnologias de informação e das biotecnologias ligado ao advento da inteligência artificial pode, no limite, levar à imposição de uma ditadura digital. E daqui retira alguns efeitos. Alguns são já hoje muito discutidos e debatidos, como seja a projeção da evolução tecnológica no mundo do trabalho e do emprego, mas há sobretudo um ponto que é aquele que eu resolvi isolar para, estimulado por ele, refletir convosco sobre o tema que aqui nos traz e que aqui me traz. E que no fundo é este. Segundo Harari, nós tenderemos, e ele coloca sempre a questão na dependência do exercício do poder sobre as tecnologias de informação e sobre as biotecnologias. E ele diz, de duas uma, ou nós conseguimos instalar um poder democrático sobre elas, e os efeitos nefastos resultarão do debate político, democrático ao longo do tempo e, portanto, estarão no controle, ainda que formal, dos cidadãos em geral, ou, pelo contrário, instala-se aquilo que ele designa, repito, por ditadura digital, o poder pede a sua expressão democrática e então nós passaremos a ter, segundo ele, uma distinção que já não é mais a distinção clássica entre ricos e poderosos por um lado e pobres por outro, e o que passaria era a existir uma distinção entre cada vez menos pessoas, cada vez mais ricas e cada vez mais poderosas, e todo o conjunto das outras, que porventura não seriam já pobres, seriam apenas irrelevantes. E a distinção seria entre poderosos e irrelevantes, não necessariamente pobres. Isto é, aqueles para quem um subsídio de sobrevivência sempre estaria garantido para que pudessem viver tranquilamente e sem incómodo para os outros a sua situação de irrelevantes. Ora, se isto é assim, ou se isto pode ser assim, nós somos confrontados hoje, no presente então, com o principal problema do presente, que seria o futuro,
ou se quiserem, o futuro como problema. E aqui vale a pena regressar outra vez a Harari para esclarecer um aspecto fundamental, porque, segundo ele, a tecnologia não é uma coisa má. Se soubermos o que queremos fazer com as nossas vidas, a tecnologia pode mesmo ajudar-nos a alcançá-lo. Mas se não soubermos o que queremos da vida, é muito fácil a tecnologia condicionar os nossos objetivos e controlar a nossa vida. Isto é, e termina ele e termino eu a citação da Harari, se os algoritmos realmente compreenderem o que se passa connosco melhor do que nós próprios, a autoridade passa para as mãos deles e para quem detém o poder sobre eles. E é aqui que surgirão então aquilo que ele designa pelos novos ricos e poderosos, que dominarão, a partir do exercício do poder sobre as tecnologias de informação e sobre a biotecnologia, a vida e o cotidiano dos cidadãos irrelevantes. E chegamos por isso à primeira questão que nos interessa. Onde estamos hoje? Quem somos nós aqui? E para onde vamos ou queremos ir? E é na tentativa de responder a algumas destas questões que eu convoquei alguns pontos de referência muito sumariamente, e peço-vos desculpa pelo tom grosso com que os abordo, visto que não há tempo para fazer de outra forma. Chamei à minha memória desde logo a Declaração do Milénio da Organização das Nações Unidas, aprovada na respectiva Assembleia Geral em setembro de 2000, onde se apontavam como valores essenciais, estruturantes, da construção do milénio, da construção humana do milénio, como valores fundamentais, a liberdade, a igualdade, a solidariedade, a tolerância, o respeito pela natureza e a responsabilidade comum. Julgo que não temos dificuldade em nos congressarmos à volta destes valores. Admito que há aqui um que, pelo menos a mim, me coloca algumas interrogações, que é o da tolerância. Não é propriamente uma perspectiva de relação, ou uma perspectiva condutora dos desígnios substantivos da relação intersubjetiva que mais me estimula. Digo mesmo que há alguns momentos e algumas circunstâncias em que prefiro privilegiar como valor a intolerância do que a tolerância. E julgo mesmo que estamos hoje num tempo em que talvez valha a pena ler este valor da tolerância na sua dupla face. Isto é, tolerância face ao que tem que ser e deve ser tolerado, intolerância, sobretudo, face ao que não pode ser tolerado. E por isso não me deteria demasiado na questão da tolerância. Mas a liberdade, a igualdade, a solidariedade, o respeito pela natureza e a responsabilidade comum parecem valores essenciais. Depois lembrei-me, para ligar à Declaração do Milénio das Nações Unidas, do pensamento de Edgar Morin, quando ele fala nos 7 pilares para a educação do século XXI. E sem agora ir referir os 7 pilares, visto que cada um deles nos proporia que nos detivéssemos mais detidamente, passado na redundância sobre eles, eu recordaria apenas aqueles 2 em que ele afirma a aprendizagem de uma identidade planetária, considerando a humanidade como comunidade de destino. E é esta ideia da humanidade como comunidade de destino que eu gosto de trazer aqui para cruzar com os avisos que vêm do pensamento de Harari. E depois Edgar Morin continua, chamando a atenção para a necessidade do desenvolvimento de uma ética do género humano de acordo com uma cidadania inclusiva. E, finalmente, nesta procura de algumas referências para situar a reflexão que quis trazer para vós, o pensamento de Mihail Epstein, quando fala da educação, e diz que, no fundo, o que é educação não é outra coisa senão educar humanos por humanos para o bem da humanidade. E, mais uma vez, é o mesmo pensamento preocupado de Harari que volta aqui com a definição estabilizada da importância da humanidade e da condição humana. Ora bem, à medida que refletia sobre o tema, havia uma palavra que me assaltava sempre que lia Harari, sempre que lia a Declaração do Milénio das Nações Unidas, quando voltava a Edgar Morin, quando lia Mihail Epstein, havia uma palavra que ia ressoando sistematicamente.
cultura. E ela ressoava tão fortemente que, ao bater no muro, o eco não era outra vez o mesmo. O que vinha em resposta era o seu contrário, a incultura. E uma conclusão se me impunha a mim, e era essa conclusão que eu gostava de começar por partilhar convosco. A da urgência, se me deixarem dizer pleonasticamente, a urgência urgente de uma cultura da cultura. Dir-me-ão, mas isso é o quê? Eu diria, e não me levem a mal que eu afirmo assim, com esta veemência, eu diria que provavelmente é aí que está o cerne da resposta que nós queremos encontrar para as questões que fui formulando até aqui. Isto é essencial que nós incorporemos a cultura não como uma realidade exterior relativamente ao qual nós debitamos um discurso político, um discurso, só dizem cultural também, ou um discurso reivindicativo, ou um discurso de diferenciação das pessoas através do conhecimento disponível para cada uma, mas sempre como uma realidade exterior a nós. Não, o que é fundamental, o que é verdadeiramente impositivo hoje, é que nós façamos da cultura um elemento da nossa própria interioridade. Eu diria de uma cultura como respiração, se quiserem, uma cultura como alimento, uma cultura como viva, coisa da biologia humana, antes de ser coisa do espírito e do debate. Lembrei-me quando pensei isso em Natália Correia, quando ela se dizia, ó subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Ora, é isso mesmo. Eu creio que hoje, antes de mais, e seria importante que nós estabelecêssemos ou pudéssemos estabelecer aqui um consenso entre nós, a cultura é para comer. Isto é, para, de tal modo interiorizado em nós, passar a ser essencial ao nosso cotidiano, que quando falamos de cultura estamos a falar de nós próprios. Estamos a falar da nossa condição e estamos a compreender que tudo aquilo que não significa um profundo respeito por ela, significa simultaneamente um profundo desrespeito pela condição humana e pela sobrevivência biológica da condição humana. E lembrei-me, é uma quita histoire, permitam-me que eu vos la traga, mas porque ela ajuda mais facilmente a chegar onde eu pretendo. Lembrei-me do conhecido professor Peter Eberle, um constitucionalista germânico, um homem que escreve sobre a Constituição cultural ou sobre a Constituição como cultura. Há tempos foi homenageado pela Universidade de Granada. Uma homenagem comum, semelhante às homenagens que as universidades prestam normalmente às pessoas consideráveis de qualidade superior. E à noite aconteceu também aquilo que muitas vezes acontece em homenagens desta natureza, a ocorrência de um concerto com música de Mozart nos palácios da cidade. Não era isto que eu vos viria contar, visto que isto pode ser multiplicado por variedíssimos exemplos pela Europa fora. O que acontece é que o concerto tinha ao piano o professor Peter Eberle e os violinistas eram os seus assistentes universitários. Ora, no fundo, é essa interiorização, é essa cultura como vida própria, como interioridade, como alimento, como respiração. E é essa cultura aqui numa expressão artística, em que a arte, estando na base da cultura, como dizia entre nós Sofia de Mello Brenner, que, como sabem, dizia que a falta de liberdade cultural significa opressão para um povo inteiro. E esta ideia de liberdade cultural vem também muito ao encontro dessa interioridade, visto que é no mais profundo de cada um de nós que então liberdade e cultura se encontram, e não aquilo que muitas vezes supomos, em que a liberdade vem da nossa espiritualidade e depois é através da exteriorização representada pela cultura que elas acabam por se cruzar. E era por isso que Sofia distinguia cultura de demagogia, para dizer que a demagogia é a arte de ensinar um povo a não pensar. Então, chegados aqui, nós podíamos dizer, para dizermos alguma coisa de novo, que afinal a demagogia será hoje a arte de tornar um povo irrelevante. E começamos a perceber que talvez a Harari tenha alguma razão em chamar a nossa atenção. E então voltei ao pensamento de Harari,
não para o trazer aqui de novo, mas para o cruzar agora com o pensamento interessantíssimo de Daniel Innerarity, que nos faz pensar sobre a seguinte perspectiva, aparentemente mais metodológica do que conceptual. Mas, segundo ele, por cima da infraestrutura material da sociedade do conhecimento, há uma superestrutura simbólica onde se colocam as verdadeiras questões da existência individual e coletiva. Ele tem o cuidado de dizer que não está a elaborar sobre um pensamento de estrutura marxista, que nós conhecemos bem, sobre a distinção entre infraestrutura e superestrutura. Ele diz que não é isso, é uma outra perspectiva, que nós não podemos perder de vista justamente pela via da necessidade de encontrar um modelo metodológico que nos permita aproximar da realidade, e em que ele diz que há uma importância decisiva na sociedade do conhecimento, mas ela perpassa pela infraestrutura da sociedade. Porque há uma superestrutura da sociedade, que é uma superestrutura simbólica, onde se colocam, aí sim, as verdadeiras questões da existência individual e coletiva. No fundo, da condição humana, aquilo de que temos estado a falar desde o início. E, de certo modo, isto que diz hoje Innerarity não é muito diferente daquilo que já dizia Alan Bloom, quando afirmava que tudo quanto é humano, tudo quanto nos preocupa, fica à margem da ciência da natureza. Isto devia ser um problema para a ciência da natureza, mas não é, conclui ele. E então é curioso nós voltarmos ao pensamento de Innerarity e vermos como ele, com sentido de humor, que é ele próprio sentido de humor já uma expressão de cultura, quando ele diz a infraestrutura, a sociedade do conhecimento, aí onde a ciência e a tecnologia se encontram, dá-nos explicação e resposta para os grandes problemas do cotidiano. Por exemplo, foi aí que nós criámos as leis do divórcio. Mas não foi pelo facto de termos criado as leis do divórcio que resolvemos os problemas da Agamemnon. Ele diz que foi aí que nós criámos a psicanálise. Mas por mais voltas que demos, nunca resolvemos os problemas de Édipo. Mais longe, ele diz mesmo que inventámos o FMI, mas o FMI é incapaz de resolver os problemas de Fausto. E, finalmente, de uma forma até mais peculiar, nós vivemos o advento das agências de viagens, mas nenhuma delas resolveu os problemas de Ulisses. Ora, é isto que nos deve levar à questão de saber onde estão, então, as tecnologias, onde se situa a tecnologia da informação, onde vai situar-se a biotecnologia. E a questão está em saber se nós aceitamos que as biotecnologias, que as tecnologias de informação, que a inteligência artificial, que os respectivos algoritmos vão ocupar a infraestrutura, e é aí que eles serão preciosos para o enriquecimento da humanidade, ou se, pelo contrário, eles se arrogam pela via de uma micro-sociedade do poder, o poder de ocuparem eles a superestrutura e passarem a ser simultaneamente a estrutura simbólica que, portanto, mata na interioridade de cada um aquilo que é a dimensão implosiva ou capaz de criar implosão que vem da relação interna entre liberdade e cultura. E é por isso que uma das questões fundamentais que nós colocamos hoje, quando falamos de cultura, se situa na relação entre poder e tecnologia. Afastando desde logo a ideia de uns velhos do Restelo que existem sempre, se bem que o velho do Restelo não seja exatamente aquilo que nós ao longo da história dissemos que ele acabou por ser, mas enfim, admitamos que é isso que é o velho do Restelo, vamos então admitir que os velhos do Restelo são contra as tecnologias. Ora, não é nada nesse perfil que nós nos encontramos, não é nada nesse caminho que nós nos situamos e, portanto, o fundamental não é nunca fazer o discurso que nega a importância até cultural, ou de expressão cultural, da tecnologia, do avanço da tecnologia de informação, das biotecnologias, do algoritmo, da inteligência artificial, nada disso é necessariamente posto em causa. O problema é saber quem tem sobre isso o poder. E não apenas saber qual o grupo coletivo que tem o poder, mas qual a dimensão individual que esse poder tem necessariamente de ter. Isto é,
que poder tem cada um de nós relativamente a isso. Eu não vou ficar aqui porque não posso muito tempo, e se me permitem por isso, eu contar-vos um pequeno episódio que ilustra bem aquilo que eu penso. Eu, provavelmente, talvez algum de vós já tenha ouvido, porque eu conto com frequência esta pequena história, embora seja real, e por isso mesmo pode ser contada com frequência, para dar a ideia exata daquilo que eu penso sobre esta relação entre o poder e a tecnologia. Há relativamente pouco tempo, aqui na Gulbenkian, eu ia fazer uma intervenção, e há uma menina simpática, como estas que normalmente acompanham deste tipo de organizações, que me pergunta, é o Dr. Laborinho Lúcio, não é? E sim, sou. Vem fazer esta conferência? Sim, vem. Traz PowerPoint. Eu disse, não, minha filha, só Power. E é isto que eu julgo que isto exprime aquilo que eu penso. Eu uso algumas vezes PowerPoint, porque muitas vezes PowerPoint é importante ser usado. E quando ele é importante ser usado, eu adiro completamente à importância das tecnologias. Há muitos aspectos em que o PowerPoint é claramente instrumento de comunicação, permite passar informação que pode inclusivamente manter-se ao longo da própria exposição e, portanto, há outras dimensões em que o PowerPoint tem um papel decisivo, inclusivamente até para introduzir, às vezes, alguma nota humorística na intervenção que se faz. Agora, esta dependência absoluta de que sem PowerPoint não há conferência, que leva à conclusão que sem PowerPoint não há conhecimento e que no limite, mesmo inconscientemente, leva à conclusão de que é no PowerPoint que está a expressão cultural do mundo moderno, é o caminho para a irrelevância dos seus próprios utilizadores, em que a certa altura deixaram de ter palavra, deixaram de ter voz e são apenas uns factótomos, meros tecnocratas que carregam num botão e que projetam no espaço e na imagem aquilo que no fundo devia ser desenvolvido por eles próprios. Ora, é por isso e é aqui que nós temos que distinguir cultura e política. Distinguir não para as distanciar, mas para as aproximar onde elas devem ser aproximadas e fazê-lo sem qualquer tipo de receio, até porque não temos tempo agora para nos perdermos com receios inúteis. Se quiséssemos fazer uma distinção binária, hoje também, infelizmente, a meu ver, muito comum na construção das racionalidades, aqui, enfim, há alguma submissão à importância do binário. Eu diria que nós talvez possamos dizer que da política nós pedimos soluções, da cultura nós pedimos problemas. A cultura não serve para solucionar nada. A cultura serve para criar problemas. A política não serve para criar problemas. A política serve para nos dar soluções. À política pedimos respostas. À cultura pedimos perguntas. Todos lembramos o pensamento de Heidegger, quando ele dizia: se queres respostas, estuda a ciência, se queres perguntas, lê a poesia. Ora, nós não vamos pedir à política que leia poesia, não faria mal, mas enfim, mas não é necessariamente isso que funciona como instrumento para a construção da decisão. Agora, nós não vamos pedir respostas à cultura, nós vamos pedir perguntas à cultura. E a prova é que sempre que a cultura se aproxima de uma resposta, o que valoriza de imediato é o conjunto das perguntas que sucede às próprias respostas. Por sua vez, à política nós pedimos futuro, mas à cultura nós não podemos deixar de ser confrontados com uma simbiose que a cultura não permite que desapareça e que é justamente aquela onde se encontram o passado, o presente e o futuro. E aquilo que hoje é claramente fragmentário do ponto de vista da política e que, curiosamente, a própria arte contemporânea, sobretudo, incorporou também como fragmentação, permite estabelecer uma imensa distinção entre o que é a fragmentação hoje na arte contemporânea e o que é o fragmentário na atividade política. Na arte contemporânea, o fragmentário tem uma dimensão formal, de procura de novas expressões. Na política tem uma dimensão de ruptura com o passado, para criar apenas a ilusão de que o futuro se constrói a partir da novidade que a política cria, fazendo tábua rasa daquilo que vem de trás, quer do passado, quer do próprio presente. Como sabem, não vos estou a dizer nada de novo, basta lembrarmos, por exemplo, de Walter Benjamin, sempre que ele fala da perda da historicidade do tempo, da relação de disfunção entre o tempo e o espaço que acontece nos dias de hoje e que nos obriga nós próprios também
a vivermos hoje um tempo que, em vez de ser um tempo da cultura, que é por isso um tempo enquanto bem, o tempo enquanto valor, e por isso o tempo enquanto contemplação, enquanto reflexão, enquanto interioridade, tudo isso foi completamente posto em causa com a instantaneidade do tempo, instalada como modernidade, em que hoje a palavra de ordem é despachar, o que vale são os interesses e não os valores, visto que os valores precisam de tempo para se estabilizar, para poderem tornar-se eles próprios objeto das relações intersubjetivas, e tudo isso, portanto, vai contra a aceleração do tempo, esta aceleração que faz com que hoje, por exemplo, nós tenhamos cada vez menos marginais do espaço e tenhamos cada vez mais marginais do tempo, isto é, aqueles que ficam fora dos novos ciclos. Por outro lado, a política propõe-se construir, a cultura propõe-se construir e destruir. Normalmente, destruindo avidamente, mal acaba de ter construído, e é por isso mesmo que ela tem um ADN próprio que faz com que ela seja simultaneamente um espaço e uma atitude de permanente reelaboração. Ora, isto leva a uma conclusão que abrange todas as outras. A política vive com a linearidade, a cultura vive com a ambivalência. E aqui a questão é de saber, então, se é assim, como é possível nós falarmos de cultura e política, de política e cultura, ou de papel cultural das organizações políticas, ou de papel político das organizações culturais. Bom, mas eu disse-vos que estava a fazer uma distinção binária. Ora, a distinção binária é aquela que pretende negar a complexidade. Ora, a complexidade não está pelos ajustes, já esteve. Durante muito tempo, no período pós-cartesiano, os racionalistas pegaram na norma, pegaram na destruição do caos e disseram que o importante é a regulação da vida. E nós andámos convencidos muito tempo de que assim era. Nós próprios juristas, se estiver aqui mais alguma vítima dessa área, nós lembramos-nos bem que o que nós aprendíamos era que o direito serve para reduzir a complexidade. Acontece que a cultura, que não foi ouvida para tais efeitos, foi minando, de tal maneira que hoje a complexidade impôs-se. E hoje não há nenhuma possibilidade de nós vivermos o dia-a-dia sem integrarmos a complexidade. E o grande desafio que se nos coloca é o de, em vez de reduzirmos, a compreendermos. O que toca muito mais difícil a relação que nós temos com o nosso tempo e com o nosso espaço. E o único caminho que nós temos para compreender a complexidade é a cultura. Visto que a cultura não tem moralidades, basta-se com a ética, que é coisa tão funda como ela própria, a cultura. Ora, dizendo isto tudo por outras palavras, eu diria que o discurso político volta-se para o futuro no intuito de resolver problemas. A análise cultural revela problemas numa ligação de causa e efeito entre passado, presente e futuro. A política requer respostas e soluções. A cultura provoca questões e especulações. A política move-se por objetivos, a cultura confronta-se com obstáculos existenciais, emocionais, ideológicos, físicos, linguísticos, etc. E, portanto, estabelece aquilo que alguns autores designam pela dúvida global, pela ambivalência. E como nos relacionamos hoje, nós, com a ambivalência e com a dúvida global? Assumindo a complexidade e, ao mesmo tempo, criando aquilo que, estou a pensar, por exemplo, em Ami Baba, se designa por interlocução. Sobre a complexidade, só uma palavra que me parece interessante para trazer outra vez Edgar Morin, no fundo, muitos dizem o pai da complexidade, nós temos um pouco esta ideia de encontrar sempre a paternidade das coisas, portanto aqui será Edgar Morin, o pai biológico da complexidade, há vários pais adotivos depois. Mas é de Edgar Morin, sobretudo através dos seus discípulos, que nasce a formulação de um novo imperativo categórico, que se formularia assim face à complexidade. Age por forma a aumentar sempre as tuas capacidades de escolha. Eu não vejo forma mais... Estamos a falar de cultura, estamos a falar de arte, deixem-me dizer, não vejo forma mais bela de estabelecer a relação entre o sujeito e a complexidade. No fundo, é dizer isto, age por forma a aumentar sempre a complexidade. Isto é, age por forma a aumentar sempre as tuas capacidades de escolha. Não tenhas medo.
Não tenhas medo do risco, não tenhas medo da incerteza, não tenhas medo da diversidade. Assume-te como ser cultural. E um ser cultural não pode ter medo disto. O ser racional só pode. Porque o ser racional joga por interesses, joga pela relação entre o bom e o mau, o possível e o impossível, e define estratégias de intervenção. O ser cultural não. O ser cultural é ele próprio, pela sua natureza, tudo isto, é ele próprio, complexidade, hesitação, dúvida, incerteza e risco. E se nós falamos de risco aqui, talvez valha a pena citar um outro autor, Ulrich Beck, o homem que cunhou a expressão sociedade do risco, e que uns tempos antes de nos deixar, ainda há relativamente pouco tempo, ele dizia: não tenhamos medo da sociedade do risco, incorporemos o risco. Tenhamos medo, sim, é da catástrofe. E a catástrofe acontecerá se nós, em vez de compreendermos o risco, de agirmos sobre ele, mas de agirmos sobre ele saudavelmente, nos afadigarmos a combatê-lo, nós vamos perder poder e a catástrofe impor-se-á. Ulrich Beck não conhecia sequer a existência de Harari. Nunca tinha falado com Innerarity. Nunca tinha falado sequer com Anthony Giddens, que tem um outro trabalho sobre o risco nas sociedades contemporâneas e que vai muito ao encontro daquilo que ele nos propõe. E o que é certo é que nós trazemos aqui um pouco atribaliariamente, e é neste campo central da cultura que eles se encontram. É aí que nós temos de corresponder à palavra de ordem que o Ulrich Beck nos deixou, em que ele dizia: só temos duas formas de poder enfrentar a complexidade de uma forma saudável. Agindo, primeiro. Segunda, cooperando, sendo corresponsáveis. Ora, ação e cooperação são tudo o que há de mais contrário à irrelevância. E é contra essa irrelevância que nós temos de lutar, reivindicando o nosso poder e o nosso direito de agir. E é aí que surge a expressão da interlocução. Ainda é a Mimabá que diz: quando o mundo se torna sombrio por causa das opiniões contraditórias e ambivalentes, a estética, isto é, a ficção, a arte, a poesia, a teoria, a metáfora, vem iluminar a nossa difícil situação cultural e política. No centro da experiência estética reside a voz interlocutória da expressão cultural em que se baseia a criatividade humana e a democracia política. E aqui está política e cultura ligadas, não como contrários que se anulam, mas como diferentes que se completam. E a interlocução não é outra coisa senão o reconhecimento da comunicação, da fala, da conversa, do discurso, do diálogo, quando esta passa a constituir o direito humano à narração, que é essencial à construção de comunidades diversificadas e não consensuais. E então do que nós temos é de saber de que política falamos. E se falamos de política comprometida com a cultura e que por essa via legitima o poder, não temos contradição entre política e cultura. Mas se temos política que se firma na incultura e por essa via assume a sua dominação, então nós temos uma ruptura clássica e a única forma de o impedir é desligar a cultura da política e fazer da cultura o espaço revolucionário, moderno, aquele onde nós podemos confrontar a política como forma de negação da própria cultura. E aqui surge uma outra relação, então, a estabelecer entre cultura e conhecimento. António Novo diz-nos que o futuro está no reforço da sociedade e na valorização do conhecimento. Está numa sociedade que se organiza com base no conhecimento. Mas temos que estar alerta. Ele tem toda a razão, acho eu. Eu partilho claramente o pensamento de António Novo, mas é bom que nós perguntemos de que conhecimento estamos a falar. E esta questão é hoje nuclear. Porque nós fomos deixando, distraídos como somos, e também é natural que sejamos, nós precisamos saber qual é o destino de Bruno de Carvalho, por exemplo. Temos também que saber o que é que se passa com a venda de João Félix. Há várias outras matérias que evidentemente nos preocupam a todos e a mim particularmente, porque a minha condição de sportinguista faz de mim um homem profundamente e permanentemente preocupado. Mas retirando isso, nós fomos deixando
que fossem acontecendo coisas. E elas foram acontecendo, porque as coisas que se deixam acontecer, acontecem mesmo. E acontecem de tal maneira que depois reivindica o poder de ter acontecido. Ora, o que é que nós dizemos hoje quando falamos de conhecimento? Nós, quando falamos de conhecimento, o que dizemos é sociedade de informação, sociedade de inovação, do conhecimento e das novas competências. Sociedade de investigação, do conhecimento e da criação de valor. E o conhecimento foi completamente capturado por uma dimensão tecnocrática do mundo e da vida, por uma dimensão estritamente científica técnica do mundo e da vida. Ora, esta captura do conhecimento é inadmissível. Nós não podemos deixar que isto aconteça. Nós não podemos permitir que o conhecimento perca a sua dimensão universalista. Aquilo que, no fundo, faz de nós quem somos. Aquilo que, no fundo, nos permite reivindicar pela via do conhecimento a nossa plenitude enquanto condição humana. E não deixar que o conhecimento seja capturado para esta via que, no fundo, conduzirá, como é evidente, às tecnologias de informação, à biotecnologia, à inteligência artificial e, finalmente, se for caso disso, pela perda da importância do conhecimento na construção da opinião e na construção das comunidades de informação e de partilha, aquilo que virá a ser o poder não democrático a exercer sobre as tecnologias de informação e sobre a biotecnologia. Ora, é a reivindicação do conhecimento para o seu campo matricial, eu diria ontológico, que nós temos de fazer, porque então é esse conhecimento que nós transformamos em cultura em termos mais globais e que se constitui em verdadeiro instrumento de intervenção. E, portanto, estamos a falar de interpretação. E quais são os lugares da interpretação? Muito a correr, porque tem que ser a correr. Agora, eu falaria, em primeiro lugar, da comunicação. E da comunicação enquanto forma de estabelecimento de proximidade. E um dos desafios hoje às organizações culturais e às organizações políticas que se interessem pela dimensão cultural é o da intervenção clarificadora em termos de comunicação. Como comunicamos nós hoje? Quem são os agentes de comunicação? Como é que nós privilegiamos uma aparência de comunicação e perante aquilo que, estou a pensar, por exemplo, em Tomás Ali, que qualifica como aparência de proximidade, através, por exemplo, da internet e das redes sociais, em que parece que nós estamos próximos, parece que nós somos uma verdadeira comunidade. O Sr. Zuckerberg, por exemplo, vem dizer que o Facebook é a nova comunidade, não é nada, é outra coisa. Podemos também chamar-lhe comunidade, mas é uma outra comunidade, não é uma comunidade de cidadãos. É uma comunidade de pessoas que utilizam determinados instrumentos para estarem em contacto umas com as outras, mas sem estarem próximas verdadeiramente umas das outras. E é fundamental que nós retomemos o poder sobre o papel decisivo da comunicação. Depois, as redes sociais elas próprias. As redes sociais, com tudo o que elas têm de meritório também, em muitos aspectos devem interpelar-nos exatamente pelo lado da incultura que elas também promovem. E as redes sociais são hoje, e eu digo assim, sem reservas, porque tenho muito mais receio do que pode acontecer se eu não disser, do que da asneira que pode traduzir aquilo que eu vou dizer. Então eu digo, nós hoje temos as redes sociais como instrumento de irrelevância. E como instrumento de irrelevância perigosíssimo, porque criam nos irrelevantes que se põem a jeito, ainda por cima a ilusão de que têm poder. Talvez valha a pena nós perguntarmos porque é que hoje ninguém se bate pela liberdade. Ninguém se bate pela liberdade porque todos a têm. Então, mas será que todos têm a liberdade? Têm. Porque sem nós darmos conta, a pouco e pouco, da liberdade foi-se retirando o poder. Mas pode ser livre à vontade, porque a liberdade não corresponde poder. E quando não corresponde poder, a liberdade não faz mal a ninguém. E, portanto, somos todos livres, mas irrelevantes. E como somos irrelevantes, andamos nas redes sociais, que é um espaço que nos permite, sem qualquer tipo de controle ou até de vigilância ética, todo o tipo de dislates, em que as pessoas, ao afirmarem os seus dislates, se aproximam muito mais de uma espécie animal do que propriamente da condição humana, e convencem-se de que têm poder exatamente porque nós, com uma cultura atávica que vem dos 50 anos que ficaram lá para trás, temos a ideia de que contestar, dizer mal, é que admitir a forma de exercício de poder. Ora, nós estamos a caminhar por uma situação que é extraordinariamente irrisória. Isto é, criamos uma sociedade de sucesso e pedimos cada vez mais às nossas crianças que sejam cedo demais adultas.
ao mesmo tempo que vamos vendo os nossos adultos a serem cada vez mais infantis, usando instrumentos que ocupam grande parte do seu dia-a-dia, como antigamente elas brincavam às casinhas e eles às garagens e aos polícias e ladrões. Hoje isso faz-se em casa, com a internet, no recato da própria internet. Há dias ouvi uma conversa entre um pai e um filho, em que disputavam o número de amigos que tinham. E estava a ganhar o filho, mas por um número muito restrito, porque o pai afadigava-se a mostrar que lá em casa o melhor é sempre o pai. Mas já iam nos 1.200 e tal amigos cada um. E nenhum deles reparava numa diferença essencial. É que o pai pode ter milhões de amigos, porque o pai já tem idade suficiente para saber o que é verdadeiramente a amizade. Mas o filho não tem. O filho tem 1.200 e não sei quantos amigos, mas não sabe o que é a amizade. Porque nunca teve verdadeiramente um amigo fora da internet. E, portanto, ele não tem essa referência. E não tendo essa referência está perdido do ponto de vista da dimensão afetiva que é absolutamente estruturante da condição humana. E, portanto, talvez valesse a pena nós reduzirmos a infantilização dos adultos e deixarmos que as crianças brinquem mais algum tempo, porque isso só lhes faz bem na construção da sua condição humana e até na sua apetência por aquilo que venha a ser a cultura. Depois a educação e a escola. Eu só posso entrar por uma porta e sair pela outra. Eu tenho ali ao fundo a Maria Blachou, que olha para mim, que já passou da fase sorridente inicial para uma fase atenta a meio e está agora já na fase preocupada, porque o homem nunca mais se cala. Mas eu prometo que agora vou avançar em passo de corrida. É que este é outro tema central hoje. E aqui estamos a falar de uma instituição simultaneamente política e cultural. E o que é que nós estamos a fazer da escola pública? Eu falo da escola pública porque é dessa que nós podemos reivindicar enquanto cidadãos. Então, mas hoje a escola é isto? A escola hoje é um instrumento para a competitividade, é um instrumento para a produção e para o consumo, é aquilo que o Luís Azevedo dizia, um instrumento para o desenvolvimento económico. Então, onde é que está a cidadania? Então, onde é que está a democracia? Onde é que está essa vinculação com a cultura? Onde é que está a importância da arte? Onde é que está a compreensão da diversidade no interior da escola? Como é que nós podemos continuar a ter uma escola pública em que as crianças começam na pré-primária já a pensar nos 2 exames finais que vão fazer no 12º ano para entrarem na universidade, enquanto o ensino superior vive tranquilamente à espera que depositem lá os alunos sem o ensino superior fazer nada para ser ele a selecioná-los? E fazendo com que todo o ensino básico e secundário seja atirado para fora de valores fundamentais como sejam a inclusão universal, a possibilidade de não permitir que nenhuma criança seja excluída da escola, a possibilidade de criar um movimento solidário e a escola ser um instrumento decisivo para isso, a possibilidade de abrir este gosto pela cultura que todos sabeis, porque estáis aqui, que quando se começa não se larga e é um vício bom e é um vício que nós temos de repor, e o lugar ideal para criar o vício é necessariamente a escola pública. Então, o que é que nós pedimos àquela organização cultural que faça em termos políticos, isto é, em termos de reivindicações, e o que é que nós pedimos àquela instituição política que é a escola que faça em termos culturais? Depois, a própria relação entre educação e conhecimento, para cruzar aqui outra vez o conhecimento, para o trazer a um espaço fundamental, que é este da educação e da escola, ou se quiserem mesmo da educação mais generalizada. E é aqui que eu chamo Humberto Eco, quando ele nos diz quais eram os 3 pilares do conhecimento da arte, mas que ele depois permite que se conclua que, no fundo, são afinal 3 pilares do conhecimento: a inteligência, a moralidade e a sentimentalidade. A inteligência como vigilância crítica, aquilo que nós designamos por pensamento crítico, mas que Paulo Freire designava de uma forma que me apraz muito mais, consciência crítica. E reparem que, mais uma vez, a diferença entre pensamento crítico e consciência crítica vai ao encontro daquilo que dissemos no início. O pensamento crítico tem uma vocação de externalidade. O pensamento crítico é alguma coisa que se faz sobre o exterior. A consciência crítica tem uma vocação de internalidade. É aquilo que já está cá dentro e que nós usamos como forma de articulação do cotidiano e de construção da relação intersubjetiva. Ora, é essa consciência crítica que ele designa por vigilância crítica. Isto é, fazer perguntas, perguntar, não nos sossegamos com as respostas, construir a partir de cada resposta perguntas novas e temos sempre distanciação, temos sempre estranhamento. Nesta casa faz bem voltar a pensar em Bertolt Brecht, não necessariamente por uma versão, que era a versão
que muitas vezes mal traduzida do seu estranhamento se supôs ser um afastamento do público daquilo que eram as próprias emoções e a vivência da sentimentalidade, mas que ele nos ensinou muito bem nesta relação que nós temos com a realidade que nos é exterior e introduzimos sempre uma dimensão crítica relativamente a ela. Pois a moralidade, e a moralidade aqui é a dimensão ética do conhecimento, isto é, aprofundarmos o conhecimento de uma maneira ética, em termos de responsabilidade de construção do próprio conhecimento, de não invocarmos o conhecimento através de slogans que facilitam, no fundo, o inconhecimento, se é se pode dizer, acabarmos, por exemplo, que eu entenderia que era absolutamente fundamental que se impedisse no interior das escolas, que era que se dissesse que os gostos não se discutem. Isto é alguma coisa que deve ter sido inventada por alguém com muito poder e com muito mau gosto, porque verdadeiramente cada um tem o direito de ter os gostos que quiser, agora tem o dever de os discutir e não de afirmar que os gostos não se discutem para impor a desgraça que muitas vezes é a tragédia do gosto que ele próprio divulga e que, como vemos, depois se expande e tem grande cotação no mercado. E depois sentimentalidade, resolvendo definitivamente aquela dicotomia entre a razão e a emoção, visto que é essa emoção hoje que é absolutamente estruturante da construção do conhecimento. Ora, quando nós falamos de inteligência, de moralidade e de sentimentalidade, nós estamos a falar de cultura, ela própria. E é essa cultura que não pode deixar de estar permanentemente nas mãos do político e do cultural, das organizações políticas, das organizações culturais. E então eu terminaria, uma boa notícia, terminaria numa brevíssima síntese sobre o papel político das organizações culturais e sobre o papel cultural das organizações políticas, dizendo isto. O Papa Francisco vem repetidas vezes dizendo que é necessário combater a globalização da indiferença. Nós, eu ia dizer aqui chegados, enfim, uma prosápia de que eu introduzi alguma coisa que valesse a pena, teremos hoje condições para ter como claro que a indiferença é o último grau antes da irrelevância. E que, portanto, a criação de uma sociedade de indiferentes, de pensamento único, de satisfação de interesses imediatos, não acontece por acaso, acontece porque se quer que seja esse o resultado. Esse resultado gera indiferentes. Indiferentes na política, indiferentes na vida cívica, indiferentes nos desafios da cidadania, indiferentes na exigência crítica. Estes indiferentes estão à beira da irrelevância. E nós, felizmente, temos hoje autores que pensam sobre isto, que nos avisam e que nos informam. E então eu diria, a terminar, que se me perguntassem qual é o papel político das organizações culturais e qual o papel cultural das organizações políticas, eu dizia, urgentemente, combater a indiferença. Urgentemente, evitar a irrelevância. Muito obrigado pela vossa atenção.